Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra da segunda-feira à noite. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. É com muita alegria que os amigos vão chegando para esse momento e nós vamos aproveitar para a nossa preparação, para a nossa reflexão, mandando um abraço para a Alicia também. Nós vamos ler uma página. Um abraço para a Cirlei, para... Cirlei, boa noite, minha querida. Tudo bom? Seja bem-vinda. Opa, o que caiu aqui, Jesus? Alguma coisa caiu. Mas nós vamos começar, vamos refletindo aqui em cima de uma passagem. Eu vou pegar aqui uma coisinha que caiu aqui no chão. Ai, ai, ai. Thank you very much. Nós vamos ler uma mensagem aqui do livro A Mensagem do Dia, pelo Espírito Sheila e o médium Cleito Levi. Eu abri numa página a mensagem número 12, que ela diz: não desistas do bem. E ela vem nos dizendo: seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para a frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. No final, a vitória será sempre do amor. Não desistas do bem. É a mensagem do livro, a mensagem do dia, pelo Espírito Sheila e o médium Cleito Levi. E refletindo nessa mensagem, quando a benfeitora nos convida a não desistirmos do bem, perseverarmos, porque sabemos que à nossa volta muitos ainda encontram-se em conflitos, em tormentos. E se nós, que já temos um pouco de entendimento, desistirmos, como que Jesus poderá contar com seus trabalhadores? Ele se utiliza dos filhos imperfeitos que aqui se encontram, que somos nós, para auxiliar na obra da criação. E pedindo ao Senhor a tua presença entre nós nesta noite, e agradecendo a cada emissário do bem, que desde a primeira hora cuida, vela, orienta, dá toda a proteção e toda a segurança ao Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, uma alegria, um abraço também para... Gislaine, tudo bom, Gislaine? Que saudade. Maria Correia, muito bom, os amigos aqui conosco, mandando um abraço também para a Suzy,
para Cristina. Oi, Cristina, tudo bom, minha querida? Que bom. A Mônica, Ana Nonoyama, a Maria Cristina, outra Maria Cristina, que é a Cousato, Vicente. Que bons amigos aqui compartilhando conosco dessa noite de segunda-feira. E nós vamos trazer um tema que é o seguinte: quem é solidário não é solitário. E nós lembramos de um filme muito lindo e que acredito que a maioria já tenha visto. Esse filme é de 2007, tem 13 anos, eu já vi ele mais de uma vez, se chama The Bucket List. E aqui no Brasil ele recebeu o nome Antes de Partir. É um filme muito bonito, com Jack Nicholson, que é um excelente ator, e o Morgan Freeman. E é uma história onde dois homens já de uma certa idade, eles encontram-se enfermos, descobrem que estão enfermos, os dois com câncer. E os dois sem muita expectativa de ter ainda muito tempo de vida pela frente. Mas o Jack Nicholson, ou melhor, o Morgan Freeman, que era o Carter nesse filme, o personagem Carter, Morgan Freeman, ele era um homem casado, já quase 50 anos de casado, era mecânico, era uma pessoa que tinha uma vida assim simples. Ele trabalhou como mecânico na Força Aérea dos Estados Unidos durante muitos anos. E o outro personagem, que era o Jack Nicholson, era o Edward. E o Carter, ele estava participando de um tratamento, era um tratamento, como podemos dizer, experimental. Um tratamento experimental para ver se ele conseguia combater a doença. E ele se encontrava no hospital e o dono do hospital era o Edward. E o Edward era um homem rico, dono do hospital, um empresário muito rico, e ele tinha colocado uma norma no hospital que não poderia as pessoas ficarem em quartos particulares, porque ele visava, dividindo o quarto, duas pessoas no mesmo quarto, teriam uma renda maior, um interesse financeiro maior. E ele também foi diagnosticado com uma enfermidade, sem muita expectativa de vida, mas ele pensa, e agora? Eu coloquei uma norma que os quartos têm que ser coletivos. Eu preciso, então, ficar no quarto, porque senão ia afetar a imagem dele, dos seus negócios. A lei só valia para os outros e ele é obrigado, né, a dividir o quarto com outro homem simples, um mecânico. Então, um homem milionário junto com aquele homem simples, apesar de que aquele mecânico, ele era logicamente não era um homem rico, mas ele tinha uma cultura, ele havia feito faculdade, ele gostava muito de ler, e o professor dele de filosofia na faculdade, ele tinha passado um trabalho para ele de décadas atrás, passado um trabalho para os estudantes, que era para que eles fizessem uma lista da bota, que é o quê? Aquela lista que a gente faz os sonhos. O que é que eu gostaria de fazer antes de morrer? Quais são os meus sonhos? Cada um tem um sonho. E ele tinha feito uma lista, e aquela lista, ele estava com aquela listinha ali, e o Edward, caiu a lista no chão, o Edward viu a lista. E quando ele toma conhecimento do sonho do outro, daquela lista que o outro havia realizado, ou melhor, havia escrito, mas que não teria condições de realizar, enfermo, pouco tempo de vida, sem condições financeiras. E aí o que o Edward propõe? O milionário, a que eles realizassem juntos aquele desejo. E eles então, a esposa do Carter,
fica muito contrariada, porque preocupada como que o marido iria deixar o tratamento no hospital para fazer uma aventura daquela, mas era o sonho dele. E o Eduardo se propõe a realizar o sonho, e ambos fazem uma viagem praticamente a volta ao mundo. Eles fazem, era o sonho do Carter, eles fazem um safari na África, eles visitam as pirâmides do Egito, eles comem caviar na França. Então, eles aproveitam. O milionário tinha condições de realizar todos aqueles sonhos. E o que a gente pode, já que o nosso tema fala da solidariedade, tirar de exemplo desse filme, que é um filme muito lindo? A solidariedade, em primeiro lugar, porque ali duas pessoas desconhecidas, de classes sociais diferentes, tendo em comum uma doença grave, unem-se e tornam-se grandes amigos. Então foi um ponto assim muito lindo. E a generosidade do Edward, o milionário, e patrocinar e compartilhar, porque ele poderia simplesmente ter dado dinheiro. Olha, eu posso realizar o seu sonho, mas ele vai junto, ele compartilha com o Carter. A verdadeira solidariedade é assim, ele está ali presente, a ação, não somente o dar, mas é a participação. E os desejos que o Carter tinha antes de partir foram todos realizados, todos aquela lista foram cumpridas. Mas o Carter também auxilia o Edward, porque nessa troca de amizade, de relacionamentos, eles conversam, cada um fala dos seus sonhos, das suas dificuldades, das famílias. E o Edward fala para o Carter que há anos ele não via a filha. Ele já havia se desentendido e ele não via a filha. Inclusive, ele tinha uma neta que ele não conhecia. E o Carter aconselha o Eduardo a procurar a filha, a se entenderem, se perdoarem, enquanto havia tempo. Jesus nos disse, não nos ensina, reconcilia-te enquanto estás a caminho. E ele acolhe esse conselho do amigo e busca a filha, conhece a neta. Então, é uma história linda, uma história belíssima de solidariedade. Mas o que caracteriza a solidariedade? Será que nós somos pessoas solidárias? Será que o Espiritismo tem alguma forma para contribuir nesse desenvolvimento desse sentimento solidário? Será que a solidariedade ela pode nos proporcionar vantagens? São reflexões que nós podemos fazer. O que significa essa palavra, solidariedade? Solidariedade é o sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres. Quem que tinha todo esse sentimento? Simpatia, ternura, piedade pelos pobres. Jesus, né? De forma plena. Esses mesmos sentimentos, essa ternura, essa piedade pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos injustiçados. Quando nós lemos o Sermão do Monte, ali se coloca em cheio, bem-aventurados, felizes, os aflitos, os que padecem de injustiças, os famintos. E a solidariedade, ela é uma disposição favorável para com aquela pessoa ou grupo de pessoas que está passando por algum tipo de necessidade ou de dificuldade. Atualmente, muitos irmãos têm despertado esse sentimento de solidariedade, mesmo à distância, buscando meios de aliviar o sofrimento de outros. Nós percebemos muito isso. Quando nós, humanidade, passamos por
situações assim muito impactantes, esse sentimento geralmente aflora. Ainda bem, isso é muito bom, saber que podemos, nos momentos mais graves, contarmos com a solidariedade dos companheiros que aqui se encontram no nosso planeta Terra. Mas a solidariedade não é somente o sentimento. Ela também se define, sobretudo, pela ação, que é o que eu disse. Ele poderia ter, o Eduardo, ter dado dinheiro, não, mas ele vai junto, ele atua, ele procura, ele pesquisa, ele escolhe os melhores lugares para poder ir, todas as possibilidades. Então, a solidariedade também é a manifestação desse sentimento com o intuito de confortar. Aí entra o espiritismo, confortar, consolar, oferecer ajuda, caracterizando-se pela cooperação ou assistência moral, que se manifesta ou testemunha a alguém, em quaisquer circunstâncias, situações boas ou mais, a solidariedade ali se faz presente. Kardec, na questão 799 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E, de uma certa forma, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos deixando para trás aquela forma que nós tínhamos de atuar somente pelo instinto e começamos a atuar também pelo sentimento, pelo amor, pela fraternidade, pela solidariedade. E os benfeitores dizem que o Espiritismo ele pode contribuir destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele desperta nos homens o sentimento, essa compreensão onde está o seu verdadeiro interesse. Porque quando nós agimos somente pensando na matéria, nós não vamos ser solidários. Podemos pensar, não, porque primeiro eu tenho que me prevenir, eu tenho que prevenir a minha família, eu vou criar situações do meu próprio interesse. Mas com o Espiritismo que vai nos esclarecendo, e destruindo, os benfeitores dizem, destruindo os preconceitos de seitas. Não existe diferença, todos somos filhos de Deus. Então, por que diferença de seitas, de castas, de cor? Ele ensina, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Nós vamos percebendo, todos somos iguais. Não existe mais, como tinha na antiguidade, os escravos, separações. Não, todos somos filhos de Deus. E o Espiritismo contribui para que possamos entender isso. Ainda em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª do livro, quando fala das leis morais, nós ali vamos percebendo, quando Kardec vai questionando e vai trazendo toda essa reflexão, nós somos o quê? Nós somos um ser social. O homem ele foi criado para viver em sociedade. E na questão 768 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os benfeitores respondem: por quê? Por mais que o homem seja inteligente, mas ele precisa do outro para se completar. É a união, é pela união social que os homens se completam. É por essa união. Nós dependemos uns dos outros. E essa dependência, o homem mais inteligente, às vezes ele não sabe como que cozinha um ovo, como que eu vou fazer, às vezes, uma omelete aqui que eu estou com fome. Mas aí ele tem o outro que sabe fazer e fornece para ele o alimento. São situações que nós vamos percebendo a necessidade de nos unirmos, de sermos solidários. Isso é muito necessário. Então, a solidariedade, esse sentimento de identificação, de reconhecimento
das dificuldades, das necessidades alheias e consequente boa vontade para a cooperação. Nós nos colocamos no lugar do outro, nós nos identificamos com as necessidades do outro e nós vamos buscar o que eu posso fazer para auxiliar nesse momento aquele que está precisando. E vamos abrindo mão do nosso egoísmo em função da satisfação, do bem-estar alheio. E isso é bem colocado, inclusive através de pesquisas científicas. Quando nós praticamos o bem, nós sentimos uma alegria, um bem-estar tão grande, maior do que às vezes se fôssemos numa festa, se fizéssemos uma viagem. O bem-estar é muito grande. E essas pesquisas, elas têm sido feitas, inclusive, com aparelhagens medindo as reações do momento que nós praticamos o bem. Não é apenas uma coisa externa, porque eles conseguem, com as medições, detectar como que o nosso cérebro reagiu ao fazermos o bem. Então, até por medida de inteligência, vale a pena sermos solidários. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 10 a 14, João Batista estava falando para a multidão e a multidão perguntava a João Batista, interrogando a ele. Toda a passagem tem que começar Lucas capítulo 3 e aí vai chegar a esse pedacinho que eu selecionei. Mas no versículo 10, a multidão pergunta a João Batista: que faremos, pois? Que faremos? E ele responde: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. João já ensinava isso antes mesmo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sermos solidários. Para que acumularmos os tesouros, Jesus nos ensina, acumularmos tesouros que as traças e a ferrugem destroem, nós precisamos acumular tesouros que nós vamos levar conosco nos nossos corações. E nós vamos lembrando no livro A Vida Conta, através de Chico Xavier e Maria Dolores. Tem um poema nesse livro de Maria Dolores, A Vida Conta, que isso não está relatado no Evangelho. Está relatado nesse livro através de Chico Xavier e através da poetisa Maria Dolores, Espírito. E ela vem contando em forma de poesia, mas que nós vamos relatar de uma forma mais simples, mas que foi um fato que aconteceu durante a crucificação de Jesus. Jesus, nós lembramos, Jesus foi condenado e ele foi obrigado a conduzir uma cruz até o lugar do Calvário. E durante esse trajeto, durante o trajeto que ele precisou percorrer até o momento final, houve um fato ocorrido naquele dia com Jesus e a filha de Simão de Cirene, o Cirineu. Todos já ouviram falar do Cirineu. Mas esse fato, como eu disse, não está registrado ali no Novo Testamento. Mas o que aconteceu? Ele foi condenado, Pôncio Pilatos decretou a sentença, ele foi condenado a ser crucificado. E os soldados conduziam Jesus para fora da cidade e colocaram uma pesada cruz em seus ombros. Nós sabemos que foi um momento de muita tristeza para
todos nós, cristãos, ao imaginarmos aquele dia tão fatídico para toda a humanidade. E durante o trajeto até o cume do monte do Calvário, Jesus carregou a cruz com muita dificuldade. E, em dado momento, sentindo-se fatigado, ele cai ao chão, vencido pelo cansaço. Provavelmente aquela cruz era de madeira, uma madeira pura, e o peso era muito grande. E nisso, o sirineu, que passava em direção à sua casa, depois de trabalhar no campo, ele foi solicitado pelo encarregado da execução a prestar auxílio a Jesus. Ele está passando, aquele homem chama. Mas o sirineu tinha pressa. E ele nega, dizendo: eu tenho pressa. E o encarregado grita-lhe, diz: cão, obedece ao chamado, mostrando-lhe o açoite. E ele então obedeceu, colocando parte da cruz sobre os ombros. Chegando ao topo do monte, o sirineu explicou a Jesus que a sua pressa era por ter em casa uma filha cega e muda, precisando de ajuda. Por isso ele ia tão apressado. E disse-lhe, o sirineu diz para Jesus: sei que estás inocente, ampara-me e alivia a dor que me atormento lá. O sirineu, naquele momento ali, que Jesus já estava prestes a ser colocado naquele madeiro, mas ele, sabendo que Jesus era o Messias, ele diz: Senhor, eu sei que tu és inocente, eu sei que tu tens o poder de aliviar a dor que me atormenta. Porque qual é o pai, qual é a mãe que não se sente triste, angustiado em ver o sofrimento de um filho? A filha muda, a filha que padecia em casa, e ele se angustia. Mas Jesus, ele com aquela filha cega e muda. Cega e muda. Mas Jesus diz, ou melhor, Jesus faz-lhe um aceno de ternura, talvez, mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento, um leve sorriso, e diz: Simão, guarda a fé, porque ele viu que ele ali possuía fé. Simão, guarda a fé, sobretudo, pois todo bem que se faz é uma luz no caminho. Simão, guarda a fé, não perca a fé, não perca a esperança, guarda a fé. Sobretudo, pois todo bem que se faz é uma luz no caminho. E quando Cirineu volta para casa, ele tem uma surpresa que ele não imaginava, porque ele pediu a Jesus que aliviasse a sua dor, mas ele não esperava tanto. Ele é recebido pela filha que era muda, dizendo-lhe: ó Pai, uma luz veio a mim, agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza e tenho a impressão de que a terra é um formoso jardim. A filha ouvia e enxergava. E Simão de Cirene começou a chorar. Mas chorar agora não de tristeza, mas de alegria, de emoção. Reconhecendo que o bem
mesmo quando praticado por imposição, é uma força atraindo a ajuda do céu. Mesmo Simão, apressado, recusa-se a ajudar. Ajudou por imposição, mas ele foi beneficiado com a cura de sua filha. E aí a gente pergunta, ora, se o Cirineu, que foi instado, que foi obrigado a ajudar Jesus, recebeu como recompensa a cura da filha, muda e cega, e nós? Será que nós já pensamos em fazer o bem de forma espontânea? Será que nós já conseguimos ser solidários? E como eu trouxe o tema, quem é solidário não é solitário. Que possamos exercitar em qualquer situação a solidariedade, começando dentro do nosso próprio lar. E nós vamos expandindo por todas as oportunidades que forem surgindo no nosso dia a dia. E quem sabe, da mesma forma que Cirineu, com humildade, pede a Jesus que o auxilie, que alivie suas dores, e aquele que angustia-se, mas pede, Senhor, ampara-me, alivia a minha dor, que nós também possamos, nos momentos de necessidade, pedirmos, Senhor, eu estou aqui, me ajude. E Ele ouvirá com certeza o nosso pedido. Nós vamos agora passar para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, que é quando nós vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração, a nossa irradiação, aproveitando para mandar um abraço também para Lília Eugênio, Maria Dolores, Alice Maria. Muito bom os nossos queridos amigos aqui conosco, a Maria, Maria Correia. É muito bom os amigos dos dois planos da vida compartilhando aqui. Quem desejar agora, nós vamos encerrar a nossa gravação e vamos partir para o nosso